O líder sábio, capítulo 7. O líder sábio é honesto. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Provérbios 8, 7 e 8. A honestidade é outra qualidade do líder sábio. A palavra honestidade provém do termo latino honestitas. É a qualidade de ser transparente e sincero. Essa palavra abrange o conceito de decência, decoro, recato, pudor, justiça, probidade, retidão e honra. Um líder sábio possui a qualidade de comportar-se e expressar-se com sinceridade e coerência, respeitando os valores da verdade. O resultado é a confiança de seus liderados. Todos gostam de trabalhar ao lado de pessoas confiáveis. A confiabilidade de um líder é consequência da sinceridade e transparência dele, entrelaçadas à sua honestidade. O próprio Deus declara que seus lábios proclamam somente a verdade. A verdade é o fundamento da honestidade. Salomão, por sua vez, relaciona a mentira com a perversidade. O perverso não só pratica o mal, como tem prazer em fazer isso. De certo modo, o mentiroso crê que leva vantagem ao enganar as pessoas. Esse tipo de atitude não tem lugar na vida de um líder sábio. O verdadeiro sentido da honestidade. Nenhum curso moderno de liderança passa por alto o tema da honestidade. Esse aspecto do caráter do líder não se limita às boas ações. É um princípio que nasce de um coração transformado. Ser honesto requer convivência com a verdade. Vai além das simples ações, porque a verdade bíblica não é um conceito, é uma pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Conviver com a verdade é conviver com Cristo. Essa é a diferença entre um simples curso de liderança e a liderança bíblica. Qualquer seminário de inteligência emocional ensina que você deve ser honesto. A Bíblia, porém, é categórica ao afirmar que o ser humano sozinho é incapaz de tirar a mancha de sua maldade. Mesmo que você se lave com salitre e use muito sabão, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor Deus. Jeremias 2, 22. E diz mais, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Jeremias 17, 9. Por essa razão, os líderes que se esforçam para colocar em prática o que ouviram nas suas aulas não conseguem viver à altura dos conceitos aprendidos teoricamente. Não depende deles. Se a fonte estiver contaminada, a água não será pura. Pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Mateus 7, 16 e 18. Honestidade e integridade. Salomão também vincula a honestidade à integridade. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. Provérbios 11, 3. A palavra integridade vem do termo íntegro. Significa inteiro, completo, pleno. Uma coisa é íntegra somente quando está completa. A vida do líder íntegro não tem meias verdades, meias mentiras, meia pontualidade e nem meia honestidade. Ele faz tudo de forma inteira. E o resultado é que a personalidade dele também se mantém inteira, sem divisões. Existe harmonia entre seus valores, suas emoções e ideias. A vida física e espiritual dele está de acordo. Isso gera um sentido de dever cumprido, paz e felicidade. Quando, porém, o líder fragmenta a si mesmo, deixando de ser íntegro, sucumbe a confusões existenciais, perde a paz interior e muitas vezes cai no poço profundo da amargura. A integridade do líder justo e sábio é um guia seguro. Os princípios dele são firmes, não ficam à mercê das circunstâncias. O caminho que ele toma o conduz às alturas desejadas. Ele não negocia valores. Seus princípios não entram em leilão. Conheci um líder que não conseguia dormir. Passava noites inteiras acordado. Os comprimidos não surtiam efeito. Ninguém diagnosticava o problema dele. Estava à beira de um ataque de nervos, a ponto de enlouquecer. Aparentemente, tinha tudo para ser feliz, mas não era. Até que um dia descobriu-se que ele tinha outra família. A falta de integridade o havia levado àquele caos. Sim, a integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. Saímos completos das mãos de Deus. Por isso seremos felizes somente se agirmos como seres inteiros, com integridade. Por essa razão, Salomão afirma, o Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Provérbios 11, 1. Por que as coisas falsas causam repulsa a Deus? Porque Ele nos ama e sabe que a falta de integridade destrói o ser humano e o faz sofrer. A falta de integridade pode dar uma vantagem aparente e momentânea, mas o fim é triste. A desonestidade não compensa. Salomão escreve, o pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a sua boca se encherá de areia. Provérbios 20, 17. A declaração bíblica não se refere apenas ao alimento obtido por meios desonestos. Diz respeito a qualquer vantagem trazida pela desonestidade. Quando o engano for descoberto, será difícil de digerir.
Certa ocasião, pedimos ao chefe de um setor que nos recomendasse o nome de alguém para um cargo de liderança em outro país. Ele nos falou maravilhas de um membro da equipe dele. Lançou flores e rasgou seda. Na opinião dele, era o melhor homem que se poderia encontrar para uma função. Por um motivo ou outro, a pessoa não foi escolhida. O tempo passou. Um dia aquele chefe entrou no meu escritório e disse: "Preciso que me ajude, por favor. Necessito transferir um membro da minha equipe. Não sei mais o que fazer com ele. Em todos os projetos ele é uma pedra no caminho. Não colabora, só critica, vive descontente." "Quem é a pessoa?" "Fulano de tal." A princípio não pude entender. É um homem que ele nos havia recomendado há algum tempo. Então lhe perguntei: "E quando mudou?" Meu interlocutor se acomodou na cadeira, pôs a mão na cabeça e me respondeu: "Nunca mudou. Sempre foi assim, um peso morto." O homem diante de mim era considerado um líder hábil e inteligente. No entanto, confundia capacidade administrativa com desonestidade. Não é difícil encontrar líderes assim. Vivemos em um mundo cujos valores estão de cabeça para baixo. A desonestidade passou a ser considerada um talento. A mentira pode ser circunstancial. A verdade tornou-se relativa e subjetiva. Como sobreviver em um mundo assim? Fazendo das virtudes princípios e não somente usando-as como meio de obter vantagens profissionais. Indo a Jesus e recebendo sabedoria. A honestidade traz recompensas. A honestidade, por sua vez, sempre traz recompensas. Além de paz de espírito e uma sensação interior de bem-estar, o líder honesto sempre sai ganhando. Segundo uma fábula, um pobre lenhador estava voltando para casa depois de uma cansativa jornada de trabalho. Ao cruzar a ponte, seu machado caiu na água e ele se pôs a lamentar. "E agora? Como ganharei meu sustento?" Então apareceu um rapaz que lhe disse: "Não chora, eu me lançarei ao rio e lhe trarei de volta ao machado." O rapaz mergulhou na corrente e pouco tempo depois apareceu com um machado de ouro. "Esse não é o meu machado", reconheceu o lenhador. Pela segunda vez, o rapaz mergulhou na água e reapareceu, dessa vez com um machado de prata. "Também não é o meu", disse o aflito lenhador. Pela terceira vez, o jovem procurou um machado submerso. Finalmente apareceu com um machado de ferro. "Oh, obrigado, esse é o meu." "Mas por ter sido tão honrado, eu lhe dou os outros dois também", disse o jovem. "Você foi honesto, e a honestidade sempre tem recompensa." Essa fábula expressa uma realidade prometida na palavra de Deus e comprovada pelas circunstâncias da vida. A necessidade de líderes honestos. O profeta Isaías escreveu há muitos séculos: "Eis aí um rei que irá reinar com justiça, e príncipes que irão governar com retidão. Cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos, de sombra de uma grande rocha em terra sedenta." Isaías 32, 1 e 2. As figuras que o profeta usa para ilustrar o valor dos líderes honestos são bastante eloquentes. Esconderijo contra o vento, refúgio contra a tempestade, águas em lugares secos e sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Vento e tempestade. A desonestidade se popularizou a ponto de arrasar os princípios. É semelhante a ventos e tempestades incontroláveis. Nessas circunstâncias, a maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo do seu coração sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu exato nome. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola ou é o polo. Que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Em meio a um deserto tórrido, onde a honestidade parece chuva escassa e passageira, os líderes sábios são como torrentes de águas em lugares secos, e sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Sabedoria, justiça e verdade. Salomão afirma que a sabedoria convida os seres humanos. Em realidade, quem os chama é Jesus, a fonte de toda a sabedoria. "Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa." Provérbios 8, 6 a 8. Deus chama os seres humanos para que ouçam coisas justas e importantes, e estas coisas estão relacionadas à verdade. Os lábios do Senhor aborrecem a mentira. Os líderes que buscam Jesus vivem na verdade. Não apenas dizem a verdade, eles também vivem nela. Muitos, porém, preferem viver na mentira porque a verdade tem um preço, e não estão dispostos a pagá-lo. Optam pelo caminho da mentira, das meias-verdades, ou como se queira chamar aquilo que não é absolutamente transparente e cristalino. Na maioria das vezes, dizer e praticar a verdade envolve dor. Esse é o seu alto preço. Como o ser humano detesta a dor, é lógico que escolha outro caminho, ainda que seu fim seja a morte. É estranho que a senda da dor conduza à vida, porém desde a entrada do pecado no mundo, a solução para o problema da morte está na dor. Jesus teve que provar a dor para salvar o ser humano. Os líderes nécios fogem da dor da verdade, caem na mentira, trilham um caminho de destruição. Essa atitude é incoerente. A verdade faz parte da sabedoria, por dolorosa que seja. Vale muito mais que as pedras preciosas, ainda que envolva dor, conduz à paz de coração e à felicidade.
Um administrador que não sabe o que fazer com um membro improdutivo de sua equipe e então lhe oferece uma bolsa de estudos para ver se consegue se livrar dele, está procedendo com honestidade? Um líder que, desejando por uma pessoa de sua preferência em determinada comissão, argumenta que se trata de uma recomendação das instâncias superiores, está dizendo a verdade? A vida é tecida de detalhes dos quais pode parecer mais confortável contar uma mentira branca que enfrentar a dor da verdade. O líder sábio, porém, não se esconde da verdade nem foge à responsabilidade. O preço da mentira. Um dos temas do capítulo 6 de Provérbios é a honestidade. A estrutura desse capítulo é interessante. Começa falando do valor dos mandamentos, trazem luz e vida. Portanto, é necessário guardá-los no coração e atá-los ao pescoço, uma referência ao valor interior e exterior dos ensinamentos divinos. Depois, o rei sábio introduz o tema do adultério, enfatizando que os mandamentos serão uma espécie de escudo protetor tanto contra a mulher quanto o homem estranhos. O tema do adultério vai até o fim do capítulo, que termina no verso 35. No entanto, nos versos 30 e 31, o sábio introduz um tema curto. Não se despreza o ladrão quando faminto, rouba para matar a fome, pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Por que Salomão coloca esses 2 versos sobre roubar entre os que falam sobre o tema do adultério? Por 2 razões. Primeiro, não há diferença entre os pecados. Pecado é pecado. Não vale a pena racionalizar, nem justificar e nem explicar. Não vale a pena comparar um pecado com o outro e dizer que um é mais leve que o outro. E também não cabe dizer que no caso do ladrão foi por causa da fome, devido à necessidade ou às circunstâncias. Pecado é pecado. E a única coisa que se pode fazer diante dele é arrepender-se, pedir perdão, abandoná-lo e reparar o que for possível. A segunda razão é que, tal como o roubo, o adultério é um ato de desonestidade. No furto, coisas são subtraídas. No adultério, são vidas. Talvez por isso, do ponto de vista humano, o adultério nos pareça um pecado mais horrível e escandaloso. Contudo, quer seja um, quer o outro, a reflexão de Salomão a esse respeito é: poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas próprias roupas se incendiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que os seus pés se queimem? Provérbios 6, 27 a 28. Cedo ou tarde, o pecado trará consequências tristes e dolorosas. Esse é o recado. A mentira. Salomão diz: a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Provérbios 19, 9. 2 consequências tristes há para o mentiroso. Será castigado e destruído. Como? A mentira é a caverna escura onde nos escondemos por medo de que os demais nos conheçam como realmente somos. No entanto, o ser humano procede das mãos de um Deus verdadeiro. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Portanto, o ser humano foi criado para a verdade. O homem e a mulher se esconderam como consequência do pecado. Antes da queda, a vida deles era transparente e cristalina. Eles eram plenamente felizes. Hoje, embora a mentira esteja inscrita nas células mais íntimas do ser humano, o homem e a mulher não podem ser felizes vivendo na falsidade, contando mentiras. Este é o pior castigo do mentiroso. Seu mundo interior é destruído pelas fantasias que ele próprio inventa. Um exemplo disso é pensar uma coisa e fazer outra bem diferente. É mostrar a imagem de algo que não somos. Ocultação deliberada. A pessoa dizer que sabe quando não sabe. Se é errado mentir para os outros, pior ainda é mentir para si mesmo. A verdade é que há pessoas que gostam de mentir. Vivem em um mundo inventado. Movidas pela insegurança e incapacidade de confiar, afundam no pântano da irrealidade. A única solução para mentir é Cristo. O líder sábio não mente. Quanto mais perto estiver da pessoa a verdade que é Cristo, mais transparente e cristalina a sua vida se mostrará. Assim será mais feliz e fará mais felizes as pessoas com quem vier a se relacionar. Cuidado, perigo. Como saber se você está deslizando pelo caminho sutil da falta da verdade? Simples. Quando você começa a inventar desculpas no afã de explicar sua falta de responsabilidade. Você sai de casa tarde e diz que se atrasou porque havia muito trânsito. Você precisa levar o filho ao dentista, mas sai dizendo que tem um compromisso de trabalho. Isso acontece quando você toma uma situação real e lhe dá dimensões irreais. As crises existem, mas não são fantasmas invencíveis. O exagero não gera na alma de sua equipe o desejo de lutar com força. Ao contrário, gera desconfiança no líder. Você mente quando, como dirigente, promete algo que sabe que não vai cumprir, mas faz isso somente para sair da situação difícil na qual está. Por exemplo, sabe que não tem uma vaga na instituição, mas diz à pessoa necessitada do trabalho que vai pensar no assunto com carinho. Fuja da mentira. Busque a Jesus, a verdade eterna, e permita que o caráter puro e honesto do Salvador seja refletido em sua vida.